Bem, nação, vamos para as notícias do Mengão aqui no nosso canal. Tem a notícia aí da chegada do Gerson no Flamengo e também da possibilidade dos novos reforços chegarem já nessa semana, como por exemplo o goleiro Rossi, que vai assinar essa semana com o Flamengo. Essa semana vamos ter a apresentação do técnico Vitor Pereira e muitas notícias mais do nosso Mengão. E os antes estão indo ao delírio, pirando por causa do Flamengo. E nós vamos analisar tudo aqui no nosso canal, mas antes, nação, chega aqui deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. Quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra utilizando o celular, uma conexão com a internet. Você pode realizar vendas como essa e receber comissões como essa que você está vendo aí na tela e fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000. Você vai clicar no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa oportunidade. Então vai lá, clica, confere. Não é golpe, não é fraude. Aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Então vamos para as notícias do Mengão logo cedo aqui para vocês, trazendo as notícias. Vamos ver o Sormani e também o Pascoal falando referente ao Flamengo. Cresce desse vídeo, vou deixar o canal do Sormani e também ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Acabou de acertar o retorno do Gerson, né? Que tinha sido vendido há 1 ano e meio para o Olympique de Marseille, e agora ele retorna à Gávea, deixando ainda muito mais forte, muito mais robusto, muito mais musculoso esse elenco do Flamengo, que para mim é o melhor elenco do futebol brasileiro. Grande contratação, grande contratação. Não apenas do ponto de vista técnico, de campo, mas foi também um negócio muito interessante para o Flamengo do ponto de vista financeiro. Vou dizer para vocês por quê. O Flamengo vendeu o Gerson por 25 milhões, tá? O Olympique deveria ao Flamengo 6 milhões e meio, tá? Significa o quê? Que o Olympique pagou ao Flamengo 18,5, sendo que faltava, repito, 6 milhões e meio, certo? O Flamengo está pagando agora 16 milhões pelo Gerson. Ah não, senhor Mané, 15 mais 1 de bônus. Bônus facilmente fácil de ser atingido. Então vamos pensar, 16, tá? 16 milhões, tá? Então, como o Olympique devia ao Flamengo ainda 6 milhões e meio, o Flamengo vai ter que dar ao Olympique 9 milhões e meio. Como ele recebeu 18 milhões e meio, ele teve um lucro nessa brincadeira toda aí de 9 milhões de euros. 9 milhões de euros. Que dá algo em torno de 50 milhões de reais, hein? É muito dinheiro. Então, se você quiser dizer o seguinte, olha, o Flamengo emprestou o Gerson para o Olympique por 1 temporada e meia por 9 milhões de euros, não está errado você falar isso. Não está errado você falar isso, tá? E nesse meio tempo, o Flamengo ganhou seus campeonatos, não é que houve uma perda em campo, longe disso. O Flamengo voltou a ganhar um brasileiro, voltou a ganhar Libertadores e a Copa do Brasil também, tudo isso aí é o Gerson. Agora imagina com o Gerson voltando, vai ficar mais forte ainda. Eu vi aqui algumas pessoas, inclusive aqui no meu Twitter, falando, senhor Mano, o jogador quando vai para a Europa não dá certo, é fraco, bate e volta. Eu não concordo, sinceramente. Eu até postei no meu Twitter, né? Eu até coloquei a respeito dessa... escrevi o seguinte, Gerson volta ao Flamengo. É a segunda vez que ele bate na Europa e volta. Regressa ao futebol brasileiro. Isso significa que ele é um mau jogador? Claro que não. Significa apenas que ele não se adaptou àquele futebol burocrático e sem graça que se joga na Europa e que a gente tenta copiar a exaustão e que tem nos custado Copas do Mundo desde 2022. Eu não sei se lá é mais fácil do que aqui, porque os jogadores vêm de lá para cá e às vezes não conseguem jogar. Vocês viram o Willian? Veio do Corinthians, do Arsenal para cá para jogar no Corinthians, jogou nada. Davi Luiz está no Flamengo. É um super zagueiro? Não, é mais um zagueiro que nós temos aqui. Tá? É mais um zagueiro que a gente tem aqui. Lembrando rapidamente desses dois jogadores que voltaram da Europa para cá e que não fizeram tanta diferença assim. Existe uma diferença de jogo. Lá estão os melhores? Estão, teoricamente, estão lá os melhores. Agora, significa que lá é mais difícil de ser jogado, o jogador que vai para lá deixa de ser bom? Não, ele não deu certo. O Sócrates, por exemplo, em 1982, depois da Copa do Mundo, ele foi vendido para a Fiorentina. Ficou lá uma temporada e voltou. O Sócrates era um mau jogador por causa disso? Claro que não. O Zico ficou 2 temporadas na Udinese. 2.
A primeira temporada dele foi espetacular, a segunda, nem tanto, mas significa que ele é um mau jogador? Ah, o Zico ficou na Udinese e nunca recebeu uma proposta para jogar no time como a Juventus, a Inter, o Milan ou qualquer outro da Europa, o Real Madrid. Isso significa que o Zico era menos do que ele foi porque ele não conseguiu vencer no futebol europeu? Entendeu? O Zico venceu a sua maneira no futebol europeu. Foi artilheiro do campeonato italiano, jogando num time pequeno como a Udinese. Ah, tá vendo, senhor Maria? Ele nem sequer foi para um time grande. Não interessa, velho. Não interessa. O que interessa é que o cara joga. Você entendeu? Às vezes ele se dá certo lá, às vezes não dá. O Falcão foi para Roma e foi rei de Roma. Deu certo. Entendeu? Sócrates e o Zico, principalmente o Sócrates, eles não foram bem. Não deu certo. Voltaram. Acabou não dando certo. E então eu volto a dizer, entendeu? O fato de voltar para o futebol brasileiro não significa que o cara é um mau jogador. Ah, é ruim. Foi para lá, não conseguiu jogar, é ruim. Porque se fosse bom, jogava... Não, é diferente. É diferente. É diferente. O futebol europeu é diferente do nosso. É um futebol burocrático, futebol tático, futebol chato. Chato. Entendeu? E a gente está perdendo muito da nossa identidade tentando copiar isso. Nós nunca fomos assim. Na época que a gente era o futebol brasileiro, a gente ganhou 5 Copas do Mundo. Passaram-se mais 4 Copas desde a última conquistada, que foi em 2022, o Brasil nem sequer na final bate. A melhor campanha que o Brasil teve nesse período foi um 4º lugar na Copa de 2014, quando o Brasil tomou de 7 da Alemanha, jogando no Mineirão. Uma vergonha. Entendeu? Então eu acho que o futebol brasileiro não pode perder a sua identidade. Não pode. A nossa identidade não é europeia. Por que nós queremos jogar igual ao europeu? Nós temos que jogar o nosso jogo. O europeu passou décadas procurando um jeito de segurar o futebol brasileiro. Eles encontraram. Agora a gente tem que estudar um jeito de acabar com essas linhas, com essa maneira com que eles jogam, essas compactações, as marcações que são difíceis. A nossa maneira. E não a maneira dele. Da Copa de 70, a gente vai falar do Gerson, mas de outro Gerson. Esse também é jogador de bola, joga muito. Tá voltando pro Flamengo, para a alegria da torcida rubro-negra. Roberta Barroso traz pra gente mais informações. Fã de esporte, o Flamengo termina 2022 com boas notícias. Depois de uma longa negociação com o Olympique de Marselha, as partes chegaram a um acordo, todos cederam e Gerson retorna para a Gávea. O rubro-negro tinha 20% dos direitos econômicos do jogador e agora comprou os outros 80%. A expectativa é que ainda neste final de semana Gerson chegue ao Brasil para dar início à pré-temporada. Nas redes sociais, o vice-presidente de futebol Marcos Braz postou uma bandeira da França desejando feliz ano novo e com a música Tô Voltando. Bom, 2023 também promete já começar com novidades. Na próxima semana, dirigentes do clube carioca viajam para Buenos Aires para acertar a contratação do goleiro Rossi, de 27 anos. Ele tem contrato com o Boca até o meio do ano, mas a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato. De 0 a 10, a chance de Rossi acertar com o Flamengo é de 9,5, ou seja, tudo muito bem encaminhado. O clube ainda não sabe se vai conseguir a liberação imediata do jogador, mas vai tentar essa possibilidade. Sobre o meia colombiano Quinteiro do River, que foi oferecido ao Flamengo, o clube está vendo essa situação, mas não vai mexer nisso agora. Legal, Roberta Barroso trazendo informações do Flamengo aí, gostou, com a volta cara? do Deixa o Gerson, like. sempre enigmático, Marcos Braz, ali com aquela postagem com a bandeira da França. É óbvio, essa foi fácil de matar, né? De acertar. Eu estou voltando do futebol francês, claro que é o Gerson, tudo certo para a volta do Gerson para o Flamengo. E eu, antes de ouvir vocês, Pascoal, professor Celso Zelt, já deixo a minha opinião que é uma grande contratação, um reforço maravilhoso para o Flamengo. Toda contratação tem um risco, será que ele vai voltar jogando? Isso, qualquer contratação sempre vai ter um risco. Mas, na minha opinião, o risco de não dar certo, essa é muito pequeno. Primeiro, porque ele joga muito. Segundo, que ele ainda está numa idade boa para jogar. Não é um veterano, está com 25 anos, se eu não estou enganado. Entrosamento ele tem com a maioria ali. Mas voltando da Europa, tal, se bobear, voltou melhor, aprendeu mais. Para mim, tem tudo para dar certo, 99%. E para vocês? Eu acho que sim, é um reforçaço. E não está voltando por estar em baixa,
por estar em fim de carreira, nem por indisciplina foi, né? Foi por uma indisposição ali com o técnico, porque tem essas mudanças de técnico, o que preferia foi embora, o que ficou não gosta tanto. É mais por isso, um jogador muito bom. Você falou de Gerson para Gerson, que a gente estava falando de outro Gerson. Esse faz jus ao nome, com características diferentes, né? O Canhotinha de Ouro era mais o negócio do lançamento longo. O Gerson é um nome testado e aprovado no Flamengo. E eu fico imaginando nesse fim de ano como é a alegria de ser rubro-negro, porque, puxa vida, o Rossi pode chegar reforçando. Nessa posição, o Flamengo vai ter 2 goleiraços. Na falta de um, tem tanto time grande no Brasil aí que procura por um de confiança. São Paulo, por exemplo. Eu não queria citar nomes, mas é esse aí mesmo. Pode citar, o São Paulino sabe disso. Não queria citar por uma brincadeira com o São Paulo. Fala que está cansado de contratar goleiro reserva. O Rossi chegaria para resolver a vida do São Paulo. Né? É um baita goleiro, e no jovem ainda, né? Tem 27 anos. Pois o Gerson 25 mesmo, só confirmando, tá? O Gerson é um luxo para o Flamengo. Um jogador de luxo. Né? A gente vive perguntando, se o Arrascaeta não jogar, o debochado, quem é que joga? A gente vive perguntando. O Quinteiro pode ser esse jogador? Muito bom jogador. O Quinteiro tem um problema, ele engorda muito fácil. Ele briga com a balança o tempo todo. Se ele conseguir superar, dentro de tudo que o Flamengo oferece, do centro de treinamento do Flamengo de excelência, tudo que o Flamengo oferece, se ele conseguir perder o peso e se manter no peso, ele é um baita jogador esse Quinteiro. É meia-meia, né? Meia para jogar, característica do jogador que joga na meia esquerda. Ponto. Não joga aberto como ponta. Ele joga na meia. Esse é o Quinteiro. Quanto ao Gerson, eu fico imaginando aqui. Gente, com o Rossi, um Gerson, o time do Flamengo não é... Desculpa, errei. O Flamengo terá pelo menos 2 times daquele modelo que você fala, nossa, se jogar um ou se jogar o outro é difícil para todo adversário. E será. O Flamengo está montando 2 times, pelo menos, pensando no título mundial. Primeiro, né, se chegar na partida contra o Real Madrid. E eu imagino que o Flamengo vai chegar nessa partida contra o Real Madrid. Mas vai passar, para mim, de uma forma muito direta, pelo trabalho do treinador. Como é que o Vitor vai encaixar tudo isso? Se o Vitor Pereira, no Corinthians, ele era um costureiro de retalhos, que ele vivia costurando um retalho aqui, costurando um retalho ali, não nessa ponta direita aqui, preciso botar um retalho, tá ruim aqui, aqui o centroavante. Ele vivia atrás desses retalhos. No Flamengo, ele só tem seda pura chinesa. Opa, que é isso? Só tem seda pura chinesa. Então, imagino que o trabalho dele será muito facilitado. E ele tem tudo aquilo que ele gosta para um time. As versatilidades do time. O time que sabe atacar, um time que tem comprometimento defensivo, que tem habilidade ofensiva, que tem poder de finalização. Tem 2 centroavantes que, poxa vida, é difícil você encontrar no mercado, não só no mercado nacional, de uma forma internacional. Acho que o Flamengo, isso é um luxo. A contratação do Gerson é um luxo. E o Gerson só não está jogando no Olympique de Marseille porque o treinador é enjoado com ele. Porque o treinador quer que ele faça coisas que ele não consegue. O Gerson jogar de ponta esquerda, né? O Gerson jogar fora de uma posição... Quando, no ano passado, ou na última temporada, ele era utilizado pelo Sampaoli na posição dele, e até às vezes tendo ali um bate-boca com o Guendouzi no meio-campo, porque jogam na mesma função, aí, né, o terceiro volante, o segundo volante, aí é domínio dele. Aí ele vai chegar na área, o jogador grande chega na área com propriedade, enxerga bem o gol, companheiros do lado, bate bem na bola. Poxa vida, que jogador que o Flamengo contratou. Parabéns para o Flamengo, parabéns. Nossa, como o Flamengo tem jogador bom. É isso daí, nação. Então tá aí o Pascoal falando referente aí à chegada dos novos reforços no Flamengo. E tá aí, ele elogiou o nosso Mengão, dizendo que o Flamengo vai ter 2 timaços para disputar a temporada 2023 e o Mundial de Clubes. Está chegando, falta apenas um mês aí para o Mundial. Vamos ver o que vai acontecer na chegada do Vitor Pereira e a gente vai se falando aqui no nosso canal.